Muito bom podermos estudar a palavra de Deus. É uma coisa apaixonante. Apaixonante estudar a palavra de Deus. É um conjunto de conhecimentos que a gente não consegue esgotar. E podemos, diante dessa condição de um livro inexaurível, até mesmo deixar de lado. Ou podemos buscar conhecer cada vez mais. Se você está aqui, é porque você quer conhecer cada vez mais. Se está conosco aí, é porque você quer conhecer cada vez mais. Os irmãos conhecem uma frase muito conhecida do então presidente norte-americano Richard Milhous Nixon, quando ele disse que quando o homem colocou os seus pés na lua, aquela foi a maior semana da história da humanidade. Foi uma expressão hiperbólica da grande conquista científico-tecnológica humana. Mas aquela foi uma admirável semana, mas não foi a maior semana da história. Talvez pudéssemos dizer que a maior semana da história foi a história da criação do universo. Mas isso está recuado há milhões de anos. Talvez você pudesse colocar alguma circunstância na sua própria vida, mas é algo muito pessoal. De fato, a mais preciosa semana da história da humanidade foi aquela semana que começou com a entrada de Jesus em Jerusalém. E terminou aquela semana com o seu sepultamento na mesma cidade, só que de lado de fora da antiga cidade, porque não se podia sepultar no interior da cidade, porque os cadáveres eram considerados imundos e a cidade santa não podia comportar um cadáver. Por isso Jesus é enterrado fora dos muros da cidade. E se nós pudéssemos sintetizar ainda esta semana, seria então a sexta-feira da morte de Jesus. E se pudéssemos pegar apenas as palavras de Jesus para contar essa história, nós as temos. São as 7 palavras da cruz. 7 frases, na verdade, da cruz. Essas frases de Jesus revelam toda a teologia cristã. Essas frases de Jesus são o centro da experiência da crucificação. Essas palavras de Jesus nos abrem um horizonte completamente novo para a vida. São, portanto, frases muito valiosas, muito significativas. E pregamos aqui, agora é a 8ª vez, pregamos ao longo dos domingos que antecederam, sobre cada uma destas palavras. E agora eu pretendo fazer uma espécie de síntese disto, com um objetivo muito claro. Eu não tenho a pretensão, embora devesse, de você se lembrar de todas as palavras. Seria o ideal. Coloco como desafio, tenho colocado para mim. Eu fico fechando os olhos, fico pensando nas palavras da cruz, da sequência. Mas talvez você não lembre a sequência, mas lembre as 7 palavras da cruz. E se não lembrar todas, lembra 6, lembra 5, de repente volta. Porque elas estão nos evangelhos. Não só num evangelho, estão em Lucas e João e Mateus. Nessa ordem de aparecimentos. Mais em Lucas, segundo lugar João, e terceiro lugar Mateus, uma vez, e tem uma citação também em Marcos que repete Mateus. Como
Toda a narrativa bíblica não foi previamente combinada, não foi uma coisa inventada. Cada autor destacou as palavras que ouviu, ou a sua testemunha ouviu. É por isso que nós não temos as 7 num mesmo evangelho. Nós temos em diferentes evangelhos, a partir, como eu já mencionei, das testemunhas. Mas quando nós as juntamos, nós entendemos que ali está a síntese do que é o plano de Deus para nós. A primeira palavra, vamos ver, projetada para cada um de nós, está em Lucas 23, 34. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Um de nossos irmãos fez um esforço muito interessante, ele também tentando resumir essas palavras com o seu significado para nós. O irmão Luiz Cláudio Simões, não vou mostrar, mas depois eu posso mandar para quem se interessar. E a primeira palavra é esta: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus diz essas palavras numa hora de extrema agonia, de dor intensíssima, no começo desse momento final, dessas horas finais da sua vida. Nesta hora, como nós sempre fazemos, ele ora. Nesta hora, Jesus ora. E a primeira oração que ele faz outras, entre as 7 palavras da cruz, é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Imagine você, pisoteado, ferido, machucado, maltratado, zombado, debochado e qualquer outro verbo que você queira usar aí. Qual seria a primeira oração que você faria? Tenha misericórdia de mim, Senhor. Mas não foi a primeira de Jesus. A primeira foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta expressão, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, nos traz 2 aplicações bem pessoais. A primeira é que a cruz é o lugar onde o perdão de Jesus nos é oferecido. É ali na cruz. Não foi nos ensinos que o perdão foi oferecido, foi na cruz. Não foi em Belém, onde ele nasceu, embora faça parte do seu projeto todo, foi na cruz. Por isso a cruz é o centro do cristianismo. Porque ali Jesus olhou para mim, olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa o Israel, porque ele não sabe o que faz. Porque quando eu peco, os meus pecados são lançados sobre a cruz de Jesus e trazem sofrimento a Jesus, podemos imaginar assim, isso toda a humanidade. Mas na cruz nós somos perdoados. Na cruz acabou a nossa culpa. Na cruz acabou a nossa dor. Na cruz acabou a nossa falta de perspectiva. Na cruz começa o nosso futuro. Na cruz começa a nossa alegria. Na cruz começa a nossa paz. Pai, perdoa-lhes. Sem o perdão de Jesus na cruz, nós não temos como ser felizes. Mas há uma segunda aplicação. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aí alguém me olha com a cara feia, eu guardo essa mágoa dentro de mim a vida toda. Alguém me decepciona e eu guardo esta mágoa o resto da minha vida. Alguém me faz mal intencionalmente ou não, mas eu seguro isso dentro de mim, represo isso dentro de mim, cheio de ressentimento.
tristeza, às vezes ira e pecado mesmo. Aí eu preciso olhar para o Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase, a primeira de Jesus, portanto, não só nos centraliza o perdão que há na cruz, como nos convida a viver como Jesus viveu. Sempre que prego sobre o perdão, eu digo o seguinte: não há nenhum de nós aqui, até os mais jovens, nenhum de nós aqui que não tem um problema nessa área. Todos nós aqui fomos feridos e magoados. Todos nós aqui temos razão para ter raiva de muita gente, porque assim é a vida. Mas nós podemos escolher deixar que essa nossa natureza prospere ou dizer: Pai, ensina-me como Jesus fez a perdoar. Entre os muitos autores que eu aprecio, já muitas vezes o citei aqui, está Eugene Peterson. E Eugene Peterson, ele sempre nos diz o seguinte: quando nós lemos a Bíblia, não é para conhecer, é para nos retratar. Quando Jesus conta uma parábola, ele nos convida, diz Peterson, a dizer: quem é você nessa parábola? Por exemplo, na famosa parábola do filho que sai de casa, você é esse filho que sai de casa? Ou você é o irmão que reclama porque ele voltou, por exemplo, ou você é a mãe que não está presente na história, ou você é o pai que sempre espera pelo retorno do seu filho, ou você é aquele grupo de amigos que festeja com o que retornou. De igual modo, quando a gente ouve: Pai, perdoa-lhes o que sabem, porque não sabem o que fazem, o que nós fazemos com isso? Recebemos esse perdão, maravilha, e ministramos esse perdão, perdoamos também, oferecemos também. As palavras da cruz, portanto, têm um grande sentido, vamos chamar teológico, mas também um grande sentido existencial, fraternal. O que seria da sua família se nela todos fossem perdoadores? Não é? E aí a gente viaja, não é? Começa a pensar nisso, naquilo, do passado, do presente. Mas se queremos ser homens e mulheres livres, nós temos que perdoar. Ou senão, nós seremos escravos. Qual é a nossa escolha? Jesus escolheu ser livre. Pai, perdoa-lhes. Mereciam ser perdoados? Mas de jeito nenhum. Eu brinco dizendo: se fosse eu não perdoava de jeito nenhum. Mas ele disse: Pai, perdoa-lhes. De igual modo, há coisas que nos fazem que realmente não merecem perdão, porque alguns nos ofendem sem querer, mas ofendem, mas outros ofendem por querer. Há pessoas que procuram aquelas palavras, aqueles gestos que sabem que vão nos ferir. Nós vamos perdoar? Bom, disse Jesus que sim. Pai, perdoa-lhes. O que faremos então? Se você tem um problema com o perdão, eu garanto que tem, eu tenho, todos temos. Qual vai ser a nossa escolha? Mas vamos prosseguir aí com as palavras de Jesus na cruz, porque é um outro episódio bem conhecido. Gente, é uma história da humanidade que se escreve em algumas poucas horas, tudo concentrado ali naquela cruz. E aí há uma conversa. Eu fico imaginando aqueles 3 homens, Jesus entre os 2, anônimos, conversando na cruz. Acho que quase ninguém ouviu, só mesmo as testemunhas, talvez Maria, que estava pertinho, coladinha ali, ou alguma outra testemunha como João, talvez Pedro devia estar colado na cruz, né? Pedro era, né? Embora o texto bíblico não o diga. Estavam ali os 3, quase que balbuciando ali,
E o mesmo naquela situação, já viram pessoas assim? Ei, você que se acha que é o máximo, você é tal de Cristo, coisa nenhuma. Se você fosse, não estaria aí. Se você fosse o Messias lá do Antigo Testamento, você não estaria aí, não. Você estaria triunfando gloriosamente, comandando o mundo aí na cruz. Para de me enganar, você não é Messias, coisa nenhuma. Mas o outro, que talvez tenha ouvido Jesus dizer: Pai, perdoa-lhes. O texto bíblico que nós lemos no perdoa-lhes coloca o verbo como sendo, não no pretérito perfeito, mas no imperfeito, dizia, contínuo. Acredito que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, várias vezes, ali reunindo alguma força: Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, agonizante. E o segundo malfeitor, o segundo ladrão, também sem nome, chamado na tradição de Dimas, o bom ladrão, não sei se pode ter ladrão bom, mas a tradição assim estabeleceu, mas a tradição bíblica não diz o nome dele. Diz: espera aí, meu chapa, nós dois somos bandidos, nós fomos condenados com justa razão, mas esse aí? Então ele diz: olha, reconheço que o Senhor é o Messias. Então, nós estamos aqui no fim, nós todos aqui, você também. Mas olha, quando você entrar no seu reino, não esquece de mim, não. Quem sabe ele conhecesse a história de José do Egito, que interpretava o sonho de todo mundo e interpretou colegas da prisão, diz: olha, quando sair daqui, lembra de mim. Os caras não lembraram dele. Então, talvez, conhecendo essa história, a gente não sabe a imaginação. Ele diz: lembra de mim, quando entrares no teu reino. Nós não compreendemos a profundeza desse pedido, porque nada mais sabemos a não ser da frase. E Jesus lhe dá uma resposta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta verdade dita por Jesus tem um significado, vamos chamar, escatológico, nos mostra bem profundamente o que é que Deus faz conosco quando nós nos arrependemos. Jesus nos salva, e vou dizer algo que sempre tenho dito aqui, e nem todo mundo concorda fora dos nossos meios: nos garante a salvação. Há uma certa visão teológica dentro do cristianismo e também no islamismo que afirmam o seguinte: Deus vai olhando para as nossas vidas e, conforme as nossas boas ações, no final ele diz: este sim, este não. A Bíblia não diz isto. Ela diz que assim que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos da falta de sentido ou morte para a vida cheia de sentido. É hoje. Claro que alguns dizem: mas esses evangélicos são muito presunçosos. Bem, a Bíblia diz o que eu estou dizendo aqui, eu só estou repetindo a palavra de Deus. Primeira conclusão, de modo muito claro para nós, é que a salvação é uma possibilidade concreta, e não importa como estejamos, como nos sintamos, ela então plenamente nos alcança. Nós podemos ter certeza da nossa salvação. Sabe por que podemos ter certeza? Só por um motivo: não depende de nós, porque se dependesse de nós, a gente sabe o que é que iria acontecer, mas não depende de nós. Às vezes nós lidamos com o tema daquelas pessoas que tiram as suas próprias vidas, e a pergunta é: foi para o céu? Como se aquele gesto definisse todo o futuro de uma pessoa, quando perdeu a sua consciência, quando perdeu a sua lucidez, quando a enfermidade emocional tomou conta da sua vida. Como se então a salvação fosse por
mérito. A salvação não é um prêmio. A salvação é um presente. É graça. Isso nós afirmamos que essa segunda palavra da cruz nos dá essa plenitude de convicção. E o que isso tem a ver conosco? Primeiro, graças a Deus. Foi Jesus quem abriu o caminho para o céu, não há outro meio-dia, como cantamos. Mas isso é um convite para nós, pastor Alcenir. Um convite a que nós proclamemos o Evangelho. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto é, o céu é para todos que querem, para todos que confessam que Jesus é o Senhor e se arrependem dos seus pecados. Nós temos que proclamar este Evangelho. Se nós não proclamarmos, como é que vão ouvir? Essa é uma aplicação direta que eu faço. Vamos então à terceira palavra da cruz. Parte A e parte B. Irmãos, vocês se lembram que quando Jesus foi apresentado ao templo, 8º dia, depois na sua circuncisão no 8º dia, a sua apresentação no dia número 40, ali Simeão diz o seguinte: Maria, eu não tenho uma boa notícia para você. A sua alma será despedaçada. Se Maria ouviu aquela palavra, deve ter ouvido, porque muito possivelmente foi ela que contou para Lucas, e Lucas colocou isso no Evangelho, ela ficou com aquilo na cabeça. O quê? Como é que a minha alma será despedaçada, traspassada também pela espada? É nesse momento, quando ela vê o filho dela, gente, vamos pensar, é o filho dela. Podemos pensar que era o filho de Deus, podemos pensar na divindade, mas era o filho dela, o filho mais velho dela, e era só dela, não era de José, era do Espírito Santo, mas era o filho dela, e agora o filho dela está morrendo. O filho dela que só fez o bem, olha que injustiça. O filho dela que amou e agora é alvo do ódio. O filho dela que era tão jovem, nem filhos tinha, nem família tinha constituído, agora estava morrendo. Era o filho dela. Imaginemos Maria então ali, aos pés de Jesus. O que eu faço agora da minha vida? Jesus como que captasse esse sentimento, essas lágrimas, essa dor da sua mãe. Ele então trava primeiramente um diálogo. Fala: mamãe, o texto fala mulher, ginekos no grego, que para nós soa um pouco grosseiro, mulher, mas não naquele contexto é como fosse, mulher, mamãe, senhora querida, era uma maneira de dizer naquela época. Eis aí o seu filho, e aponta o dedo cheio de sangue, muito possivelmente para João. João era o discípulo que Jesus amava, no sentido que era o mais próximo, andava com ele abraçado, era um amigão dele. Eu imagino que ela olhou para João, e quando ela talvez pensou em se aproximar de João para abraçá-lo, Jesus continua dizendo: João, eis aí a sua mãe. E diz a Bíblia que a partir daí eles passaram a morar juntos. Maria, a mãe de Jesus, e João. Expus, quando preguei essa mensagem, sobre este conjunto de versos aqui da terceira palavra da cruz, que nesta época ainda os irmãos de Jesus não criam nele como Messias. Isso só viria a acontecer depois, que nós sabemos por inferências na própria Bíblia Sagrada. O que a gente aprende desse texto? A humanidade de Jesus, a preocupação humana que qualquer filho teria com a sua mãe. E mesmo na agonia,
a sua capacidade em cuidar. Irmãos, há muitos anos, uma senhora que se converteu aqui na igreja, depois de alguns anos de luta, ela me dizia o seguinte: quando se fala lá na frente que Deus cuida de nós, eu acredito no sentido geral, mas no particular não. É muita gente. Eu dizia, bem, a nossa cabeça é limitada, eu realmente não posso cuidar de muita gente, porque eu sou humano, mas Deus é ilimitado, não dá para pensar com a cabeça dele que nós não conseguimos. Aí, como ele era da área das ciências exatas, eu imaginei o seguinte: pensa no computador e pense num supercomputador. Um computador processa quantos bits por segundo? E um supercomputador, e depois um hipersupercomputador, calcula tudo em razão de nanosegundos. Foi só uma maneira de ajudá-la na sua compreensão, e graças a Deus um dia, não por minha causa, mas pelo poder do Espírito Santo, ela compreendeu isto. Nós sempre cantamos aqui que Deus cuida de nós. Tem até uma música que diz exatamente isso. Não vou cantar aqui porque senão eu tiraria o emprego do pastor Davi. Deus cuida de nós, não é? Bem conhecida. Nem ousarei solfejar a melodia, por respeito aos irmãos. Mas será que isso é verdade? Ora, irmãos, se Jesus cuidou de sua mãe quando estava na agonia, quando ele que precisava ser cuidado, eu estou saindo muito da câmera aqui, o pessoal está apanhando comigo aí, gente, tem que ser mais esperto aí. Brincadeiras à parte. Se ele, na hora da agonia, se preocupou, quanto mais agora, diz a Bíblia, que está sentado à direita de Deus. Deus cuida de nós através de Jesus. Isso nos ensina o que também? Cuidar tem que ser conosco. Mas se eu só pensar em mim, se Jesus só pensasse, minha mãe não está cuidando de mim, o João não está cuidando de mim, ninguém está cuidando de mim, eu sou rejeitado. Se Jesus pensasse daquele modo, não iria dizer: mamãe, olha aí o teu filho. Meu irmão, na fé, olha aí a sua mãe. Cuide-se um dos outros, um do outro. Penso que é um convite a nós a que exerçamos o cuidado. Isso é comum nas mães, as mães sempre cuidam, mas não pode ser só das mães. Nós temos que cuidar. Ou temos que ser apenas cuidados. Jesus nos ajuda a inverter a lógica natural nossa, para que sejamos pessoas que cuidam. As histórias das palavras prosseguem. E a quarta palavra está em Mateus 27:46. Uma das mais difíceis passagens da Bíblia. Jesus a profere em aramaico, a sua língua materna, a língua do coração, a língua da alma, a língua do sentimento, a língua da emoção, a língua primeira que vem. Jesus pensava em aramaico. Depois falava em grego. Ele foi educado em aramaico, também em hebraico, mas se expressava em grego, para que pudesse ser entendido, e muitas palavras ele falou em aramaico, e os evangelistas traduziram para o grego, para que pudesse ser entendido. Então ele diz em aramaico: Eli, Eli, lema sabachthani. E o próprio evangelista, sabendo que nós não sabemos aramaico, felizmente nos traduziu: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus dizendo isso, não pode. Como é que Jesus se sente abandonado? Mas ele se sentiu abandonado. Tal foi o sofrimento impingido a ele por causa dos nossos pecados, no sermão de Isaías 53. Ele se sentiu abandonado, desamparado, sozinho. Cadê o meu pai? Eu lá no jardim orei: se for possível, passe de mim esse cálice. Eu estou aqui agora sozinho, ele nem está aqui para me confortar. Se lembra de Jeremias? Jeremias começou a pregar contra o rei
Aí o rei mandou prendê-lo, levou tapa, foi chicoteado e colocado numa cisterna podre. Então ele disse: espera aí, Senhor, tem alguma coisa errada. O Senhor mandou pregar, eu preguei. Quem está aqui, o Senhor ou eu? Gente, isso é a Bíblia. Autenticidade. Jesus foi autêntico. Ele naquele momento se sentia abandonado, naquele momento se sentia desamparado, se sentia sozinho. Não vou entrar aqui na questão teológica, referi isso na mensagem própria quando trouxe esse verso, mas quero dizer que isso nos ensina autenticidade. Como é que eu estou me sentindo? Eu não vou pensar, o que eu vou pensar se eu chegar e disser e chorar, porque eu estou... Vai pensar o que a meu respeito? Homem não chora, pastor não chora, os fortes não choram. Se eu chorar, é porque eu sou autêntico, é como eu estou me sentindo. Jesus não quer que nós sejamos pessoas que mintam, que façam de conta que não estão sentindo o que estão sentindo. Nós podemos ser autênticos. Isso aqui é uma oração. Deus meu, Deus meu. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, só há uma pessoa com quem nós podemos ser 100% e sempre autênticos, é com o nosso Deus, porque esse não se decepciona conosco. Ô Israel, você pensa isso, você sente isso? Jamais. Com qualquer outra pessoa. Certa vez, numa reunião, já há muitos anos, de nossa equipe, eu falei como estava o meu coração, isso tem muitos anos. Aí depois uma pessoa da equipe me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: não é isso que eu espero de um líder. Eu espero palavras positivas e um caminho a seguir. Guardei. Eu acho que essa pessoa está errada. Porque um líder também diz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, eu orei, o Senhor mandou eu fazer e eu fiz, e aí? Todo mundo foi embora. Jesus mesmo diz: espera aí, quando eu falo da cruz que cada um tem que tomar, vocês vão me abandonar? Porque ele disse: Senhor, dura essa palavra, está difícil engolir o que você está falando. Está bem, quer me abandonar? Jesus experimentou isso ao longo da vida. Então ele experimenta quando você faz uma oração e Deus não responde como você quer. Diz: Senhor, peraí, eu não vou nem orar mais. Não se preocupe, pode falar com ele: Senhor, o Senhor foi injusto comigo, o Senhor não ligou para mim, o Senhor me abandonou, não esteve do meu lado, o Senhor prometeu que estaria do meu lado, mas não estava do meu lado. Irmão, irmã, pode soltar os cachorros em cima de Jesus, em cima de Deus, sem problemas. Se você fizer isso comigo, quem sabe eu te olhe torto, não é verdade? E talvez se eu fizer com você, você me olhe tortíssimo, mas eu posso dizer isso para o meu Deus: não estou aguentando, está difícil, estou sofrendo. E bom seria que nós, como família, como igreja, desenvolvêssemos essa possibilidade de sermos autênticos em nossas dores, em nossos sofrimentos. Temos isso em nossas famílias, às vezes nem sempre, não tão fortemente, mas é bom que nós saibamos que o nosso modelo, ao ouvir as queixas dos outros, é o modelo de Jesus, o modelo de Deus Pai. Porque depois vamos observar que Deus não abandonou o filho dele, mas foi como ele se sentiu. Tal o peso dos nossos pecados sobre os seus ombros. A quinta palavra da cruz, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede, ou estou com sede. O Rei dos Reis, o imortal, o eterno, está com sede. Sede mata. Jesus está com sede. Ele pede: help, socorro, alguém me dê água. Além de mostrar a humanidade de Jesus, junto com a sua divindade, 100% humano, 100% divino,
Jesus pediu ajuda. Irmãos, a maioria de nós sofre sem necessidade, porque não pede ajuda, não pede conselho, não pede ajuda. Estou tropeçando, alguém me dá a mão, eu recuso a mão para não ser visto como frágil e como fraco. Não é assim? Porque o mundo descarta os fracos, já fora os combalidos. O mundo não é lugar para fraco. Mas o mundo está errado, porque o mundo é lugar dos fortes e dos fracos. Porque um dia os fortes são fracos e outro dia os fracos são fortes. Nós todos somos fortes e fracos, fracos e fortes. E quando estamos fracos, estou com sede. Como é que alguém vai me dar água se eu não digo que estou com sede? Como que alguém vai resolver o meu problema se eu não digo que tenho problema? Como alguém vai suprir a minha necessidade se eu não afirmo que estou em necessidade? Peça ajuda. Está em dificuldade de qualquer tipo, peça ajuda. Talvez alguns não ajudem, talvez alguns afundem você mais ainda, pode ser. Talvez alguns tenham tido essas experiências e nunca mais pediram ajuda. Mas Jesus nos ensina, peça ajuda. Então, como tudo estava consumado, Jesus tomou o vinagre, João 19:30, ele diz, está consumado. O que eu concluo dessa frase de Jesus? Além de tudo estar consumado, significar que o plano de Deus, perfeito o plano de Deus para a salvação do ser humano se completara. Jesus disse essa palavra porque ele veio ao mundo com um propósito, ou com uma missão, ou com um objetivo, conforme a palavra queiramos usar. Ultimamente tem se dito muito propósito. Está bem, excelente palavra. Mas eu também vim ao mundo com um propósito. Esse propósito me foi dado por Deus. Eu tenho que descobri-lo. E tendo descoberto, tenho que viver segundo esse propósito. Porque se eu viver fora desse propósito, eu não vou ser feliz. Se eu pudesse colocar nesses termos. Eu ousaria dizer que a maioria das pessoas não tem propósito na vida. Nasce, vive e morre. Qual o propósito? Não é nascer, viver e morrer, ou comer, beber e se divertir. Não é esse o propósito da vida. Isso aí são elementos que vão interagindo com o propósito. Jesus tinha um propósito, e o propósito dele era trazer salvação a todos os homens. E nós somos convidados a penetrar nesse propósito. E quando nós temos esse propósito, de um modo ou de outro, a nossa vida fica cheia de sentido. A plenitude existe, é no propósito. Deus nos ajude a, quando em qualquer momento olharmos para trás, podermos dizer, eu tenho sido fiel ao propósito de Deus para a minha vida. Você pode dizer isso? Talvez você se pergunte, mas qual é mesmo o meu propósito? Se não descobriu, corra atrás até descobrir. E se descobriu, viva na consciência de que está sendo fiel a Ele. A última frase é Lucas 23:46. Então Jesus clamou em alta voz, arrancou o último suspiro, porque já estava exangue, lânguido,
sem força, o corpo totalmente debilitado, arrancou a última forçazinha e disse uma oração. Começou orando, termina orando. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu concluo desta frase um verbo, confie. Só porque confiava no Pai, no seu Pai, nosso Pai, Jesus pôde dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A confiança, ela nasce de uma certeza. Nós somos amados por Deus. A vida nos diz que nós somos amados se tivermos dinheiro. Nós somos amados se formos famosos ou tivermos muitos amigos. Ou se nós fazemos muitas coisas, somos reconhecidos. Mas nós sabemos como todas essas coisas terminam, no nada. Mas a Bíblia nos diz que nós somos amados por Deus. É por isso que nós podemos confiar. Não há confiança sem a consciência de que nós somos amados. Minha pergunta é muito simples. Você se sente amado por Deus? Amada por Deus? Ou você é alguém aí que está aí, mas não é amado por Deus? Nem sei se ele existe. Ou você diz, eu sou amado por Deus? Porque se esse sentimento faz morada no seu coração, com toda certeza, você vai começar a desenvolver uma confiança. Então, poderá dizer, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu preciso terminar, porque o tempo não é elástico. Mas eu gostaria que você pensasse, escolhesse uma dessas palavras da cruz para você. Uma que mais profundamente fala ao seu coração nesse momento. Pode ser que amanhã seja outra palavra, no mês que vem uma outra palavra, mas hoje é esta palavra. Talvez você diga, eu preciso orar como Jesus. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Preciso restaurar os relacionamentos que, por alguma razão, foram fraccionados, perdidos, e não existem mais, mas existe mágoa, dor, culpa. Então eu escolho essa frase. Eu quero ser capaz de orar, Pai, perdoa. Pai, me ajude a perdoar. Talvez seja essa a sua frase. Ou talvez você prefira, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez eu diga, eu preciso ter essa confiança plena na salvação. Eu preciso que essa verdade tão profunda de Jesus na cruz, na segunda palavra, aqueça a minha vida. Eu saiba que o céu me espera. Se tudo for bem, comigo o céu me espera. E se a vida está muito ruim, o céu me espera. Talvez você escolha esse versículo, não sei com você. Só estou lembrando aqui. Talvez você pense nas palavras ditas a Maria e a João. E talvez você diga, eu aprendi e preciso cuidar mais. Seja do seu cônjuge, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu sobrinho, do seu neto. Eu preciso cuidar mais. Quem sabe seja esta a palavra da cruz hoje para o seu coração. Talvez você diga, não, eu quero orar assim, Deus meu, por que me desamparaste? Porque você se sente assim. Então ore assim. Talvez hoje à noite, Senhor, eu fiz tudo certo essa semana, mas deu tudo errado.
E eu não posso falar isso para ninguém, só para o Senhor. O Senhor vai me compreender. Quem sabe seja essa a sua palavra da cruz. Não sei. Seja autêntico. Não há risco nenhum. Talvez você prefira pensar no estou com sede. Seja o que for, sede da palavra, sede da oração, sede da fé, seja o que for. Estou com sede. Descedenta-me, Senhor. Quem sabe seja essa a sua palavra da cruz. Talvez você prefira estar consumado. Senhor, me ajuda a descobrir o meu propósito na vida, a minha missão. Me ajuda. Ou talvez, Senhor, eu sei qual é o meu propósito, mas está difícil segui-lo. Um dia desse, uma pessoa comentou com outro aqui da igreja: eu realmente creio em Cristo, mas eu acho que não vou me batizar, não. Eu vou ficar com os meus amigos. Não é fácil seguir a Cristo. Nunca foi, nunca será. Mas é o seu propósito. E você decide seguir a Cristo. É o seu propósito de vida. Quem sabe você tenha preferido: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, aumenta a minha fé e confiança. Eu quero confiar mais. Qual é a sua palavra da cruz? Todas? Algumas? Uma? Que Deus ajude você nessa jornada de fé. Que essas palavras resumem toda a nossa trajetória, nas suas dificuldades e nas suas alegrias. Porque essas palavras nos ensinam que nós temos um Salvador maravilhoso. É a música que